Em um restaurante movimentado, uma garotinha corre até um desconhecido e diz algo que faz todos prenderem a respiração. Um segredo guardado por anos é exposto por um gesto inocente. O que parecia impossível renasce entre verdades reveladas e promessas de um futuro melhor. Um reencontro inesperado muda para sempre o destino das 3 vidas. Antes de acompanhar essa emocionante história de recomeço, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. O dia havia amanhecido cinzento em Ribeirão das Flores, uma pequena cidade no interior paulista. Marta Oliveira, 28 anos, ajeitava o uniforme amarrotado enquanto apressava a filha Sofia, de 5 anos, que ainda tentava calçar os sapatos vermelhos de verniz. "Vamos, meu amor. A mamãe não pode se atrasar hoje", disse Marta, reunindo a mochila da menina e as chaves de casa. A vida não tinha sido generosa com Marta nos últimos anos. Desde que descobrira a gravidez inesperada e decidira criar a filha sozinha, enfrentava uma rotina exaustiva como garçonete no restaurante Estrela do Vale, o mais tradicional da cidade. Mesmo sendo formada em administração, nunca conseguira um emprego na área, e o salário apertado mal cobria o aluguel do pequeno apartamento onde viviam. A creche onde Sofia costumava ficar havia fechado para reforma por uma semana, e Marta não tinha outra opção, além de levar a menina para o trabalho. Seu Joaquim, o dono do restaurante, era um homem rígido, mas tinha um coração mole quando se tratava de Sofia. Só desta vez, Marta. Ele havia concordado ao telefone na noite anterior. Mas a menina precisa ficar quietinha no cantinho da cozinha. Enquanto caminhavam pela cidade que começava a despertar, Marta pensava em como o dia seria difícil. Era sexta-feira, e o restaurante costumava ficar lotado com executivos das empresas locais e viajantes de passagem pela rodovia. "Mamãe, por que eu não posso ficar com a vovó?", perguntou Sofia, saltitando ao lado da mãe. "A vovó está visitando a tia Cláudia em São Paulo, lembra?" "Ela volta na semana que vem", respondeu Marta, apertando com carinho a mãozinha da filha. Chegaram ao restaurante quando os primeiros raios de sol conseguiram romper as nuvens cinzentas. Marta arrumou um cantinho para Sofia na área dos funcionários, com livros de colorir e alguns brinquedos que trouxera na mochila. "Você precisa ser uma menina muito comportada hoje, tá bom? A mamãe vai estar ali fora. E se precisar de alguma coisa, fale com a tia Regina na cozinha", instruiu Marta, ajeitando os cachos castanhos da filha, tão parecidos com os seus. O movimento começou devagar, mas por volta do meio-dia, o restaurante estava completamente lotado. Marta corria entre as mesas, anotando pedidos, servindo pratos e limpando mesas. De vez em quando, espiava para a cozinha para verificar se Sofia estava bem. Foi durante um desses momentos de correria que tudo mudou. Marta estava anotando o pedido de um casal quando ouviu a voz infantil e estridente de Sofia ecoar pelo salão. "Papai, papai." O coração de Marta congelou. Virando-se lentamente, viu Sofia correndo entre as mesas e se jogando nos braços de um homem elegante que acabara de entrar no restaurante, alto, de cabelos escuros bem aparados e usando um terno impecavelmente cortado. Ele parecia tão surpreso quanto todos os presentes. "Papai, é você", gritava Sofia entusiasmada, abraçando as pernas do homem atônito. Os talheres que Marta segurava caíram no chão com um estrondo metálico. As conversas no restaurante cessaram imediatamente e todos os olhares se voltaram para a cena inusitada. O homem olhou para Sofia e depois ergueu os olhos encontrando o rosto pálido de Marta. Um lampejo de reconhecimento passou por sua expressão confusa. "Marta?", ele murmurou quase inaudível. Era Eduardo Mendes, o herdeiro do maior conglomerado empresarial da região. E sim, o ex-namorado de Marta. O homem que ela não via há quase 6 anos. "Sofia, venha aqui agora", Marta conseguiu dizer, recuperando parcialmente a compostura. Seu corpo tremia e ela sentia o suor frio escorrendo pelas costas. "Mas mamãe, é o homem da foto, o papai", insistiu Sofia, ainda agarrada às pernas de Eduardo. Marta sentiu o rosto queimar de vergonha. Era verdade. Ela guardava uma única foto de Eduardo na gaveta da cômoda ao lado da cama.
Uma lembrança do tempo em que acreditava em contos de fadas. Nunca imaginou que Sofia a encontraria e muito menos que reconheceria o homem da imagem. Seu. Joaquim, percebendo o clima tenso, aproximou-se rapidamente. Está tudo bem por aqui? Perguntou, olhando de Marta para Eduardo. Sim, só um pequeno mal-entendido, respondeu Eduardo, recuperando-se da surpresa inicial. Sua voz grave e controlada não denunciava o turbilhão que certamente se passava em sua mente. Na verdade, eu gostaria de uma mesa para almoçar. Claro, Sr. Mendes, por aqui, por favor, respondeu seu Joaquim, claramente reconhecendo o empresário. Marta finalmente conseguiu se aproximar e pegar Sofia pela mão, afastando-a gentilmente de Eduardo. Desculpe, por isso, ela murmurou para Eduardo sem conseguir encará-lo diretamente. Crianças têm muita imaginação. Mas mamãe, é ele. É o homem da foto que você chora olhando, protestou Sofia em voz alta, provocando novos olhares curiosos das mesas próximas. Eduardo observou a menina com atenção. Os olhos castanho esverdeados de Tintutia Sofia eram idênticos aos seus. O formato do rosto, o queixo ligeiramente pontudo, a semelhança era perturbadora. Marta, precisamos conversar, ele disse em voz baixa, enquanto era conduzido à sua mesa por seu Joaquim. Estou trabalhando, Eduardo, ela respondeu, ainda tentando manter a compostura. E não temos nada para conversar. Discordo, ele rebateu com firmeza. Vou esperar até o fim do seu expediente. Que horas você termina? Marta sentiu-se encurralada. Conhecia Eduardo bem o suficiente para saber que ele não desistiria facilmente. Às 7, respondeu resignada. Mas não prometo nada. Durante as horas seguintes, Eduardo permaneceu no restaurante, pedindo um café após o outro, enquanto trabalhava em seu laptop. Ocasionalmente, seus olhos encontravam os de Marta, enquanto ela servia as mesas. E ela podia sentir o peso das perguntas não feitas. Sofia havia sido levada de volta ao cantinho da cozinha, onde Regina, a cozinheira, tentava distraí-la com histórias e pequenas tarefas, como dobrar guardanapos. Mas a menina não parava de perguntar sobre o homem da foto. Às 7 horas em ponto, o restaurante começou a esvaziar. Marta trocou de roupa no pequeno vestiário dos funcionários e pegou Sofia, que já estava sonolenta depois do longo dia. Eduardo a esperava na porta, as mãos nos bolsos do casaco caro, o semblante sério. Podemos ir ao café da esquina, sugeriu Marta, evitando olhar diretamente para ele. Sofia está cansada, mas aguenta mais alguns minutos. Eles caminharam em silêncio até o pequeno café, que àquela hora estava quase vazio. Escolheram uma mesa nos fundos, longe dos olhares curiosos. Um chocolate quente para a pequena? Perguntou a atendente sorridente. Sim, por favor, respondeu Marta. E 2 cafés. Quando ficaram sozinhos, Eduardo encarou Marta diretamente. Ela é minha filha, não é? Perguntou sem rodeios. Marta respirou fundo. Durante 5 anos ensaiara mentalmente este momento, imaginando o que diria se um dia Eduardo reaparecesse em sua vida. Mas todas as palavras cuidadosamente planejadas pareciam inadequadas agora. Sim, respondeu simplesmente. Sofia é sua filha. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o impacto da confirmação. Quando os reabriu, havia uma mistura de emoções em seu olhar. Raiva, confusão, fascínio. Por que você nunca me contou? Perguntou, mantendo a voz baixa para não acordar Sofia, que havia adormecido no colo da mãe. Eu tentei, respondeu Marta, sentindo uma lágrima. Teimos a escapar. Liguei para você inúmeras vezes nos primeiros meses. Suas secretárias nunca passavam minhas ligações. Mandei cartas, e-mails, até fui até a sede da empresa. Eduardo franziu o senho, parecendo genuinamente surpreso. Eu nunca recebi nada disso, afirmou. Depois que terminamos, você simplesmente desapareceu. Não foi bem assim, Marta rebateu, sentindo a antiga mágoa ressurgir. Você terminou comigo por telefone, lembra? Disse que seu pai havia arranjado um estágio para você na filial de Londres e que um relacionamento à distância não daria certo.
E quando descobri que estava grávida 2 semanas depois, você já havia partido, continuou ela. Tentei de todas as formas te avisar, mas parecia que havia uma barreira intransponível ao seu redor. Eduardo passou as mãos pelo rosto, visivelmente perturbado. Marta, estou chocado. Juro que nunca soube de nada disso. Nem das ligações, nem das cartas, muito menos da gravidez. Depois de alguns meses tentando, desisti, explicou Marta. Concluí que você não queria ser encontrado, pelo menos não por mim. Então, segui em frente e criei Sofia sozinha. Todo esse tempo, murmurou Eduardo, olhando para a menina, adormecida. 5 anos. Perdi 5 anos da vida da minha filha. E ela perdeu 5 anos de pai, acrescentou Marta com amargura. Quero fazer um teste de DNA, declarou Eduardo subitamente. Marta sentiu como se tivesse levado um tapa. Endireitou-se, na cadeira, o rosto endurecendo. Não confio em você, Eduardo. Não depois de tudo o que aconteceu. Se duvida da minha palavra, um teste de DNA é o mínimo que podemos fazer, respondeu com dignidade. Mas tenha certeza, Sofia é sua filha. Basta olhar para ela para ver isso. Eduardo observou novamente o rostinho adormecido de Sofia, tão semelhante ao seu próprio nas fotos de infância. Não estou duvidando de você, Marta, é só que preciso de algo oficial, entende? Preciso ter certeza absoluta antes de tomar decisões. Que tipo de decisões? Perguntou Marta, sentindo um medo repentino. Não sei ainda, respondeu ele honestamente. Isso tudo é muito novo. Para mim. Nunca imaginei que teria uma filha assim de repente. E eu nunca imaginei criar uma filha sozinha aos 23 anos, rebateu Marta. Mas a vida não me deu muitas opções. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Sofia se remexeu no colo da mãe, mas continuou, dormindo. Como ela sabia quem eu era? Perguntou Eduardo após alguns instantes. A foto, respondeu Marta com um suspiro. Guardo uma foto nossa na gaveta, aquela do festival de primavera, lembra? Sofia deve tê-la encontrado enquanto brincava, no meu quarto. Ela sempre pergunta sobre o pai e eu digo que ele está longe viajando. Eduardo assentiu lentamente, parecendo absorver cada detalhe. Quero conhecê-la, Marta. Quero fazer parte da vida dela, declarou finalmente. E se o teste der negativo? Provocou Marta, sabendo muito bem qual seria o resultado. Não vai, respondeu ele com convicção, os olhos fixos em Sofia. Olhando para ela agora, não tenho dúvidas, mas precisamos desse teste por questões legais, entende? Para que eu possa registrá-la oficialmente como minha filha, incluí-la como minha herdeira. Marta sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Herdeira. Por um momento, todas as suas inseguranças vieram à tona. E se Eduardo decidisse tirar Sofia dela? Afinal, ele tinha dinheiro, poder, influência. Não quero seu dinheiro, Eduardo, declarou firmemente. Nunca quis. E não vou permitir que você apareça depois de 5 anos e tente comprar o amor da minha filha com presentes caros e promessas vazias. Nossa filha, ele corrigiu suavemente. E não estou tentando comprar nada, Marta. Só quero conhecê-la, estabelecer uma relação com ela, fazer a coisa certa. A coisa certa seria ter atendido minhas ligações 5 anos atrás, retrucou Marta, incapaz de conter a mágoa acumulada. Eduardo abaixou a cabeça, aceitando silenciosamente a acusação. Não posso mudar o passado, disse por fim. Mas posso tentar fazer melhor a partir de agora. O café havia esfriado nas xícaras intocadas e o chocolate quente de Sofia permanecia selado em seu copo térmico. O relógio na parede marcava quase 8 horas. Preciso levá-la. Para casa, disse Marta, ajeitando Sofia em seus braços. Ela teve um dia agitado. Posso levar vocês, ofereceu Eduardo. Meu carro está estacionado perto do restaurante. Marta hesitou. Uma parte dela queria manter distância, proteger-se e a Sofia do furacão emocional que Eduardo representava. Mas outra parte, aquela que nunca havia realmente superado o primeiro amor, sentia-se irremediavelmente atraída por ele novamente. Tudo bem, concordou finalmente, mas só até em casa. E amanhã podemos conversar sobre o teste e sobre tudo o mais.
Enquanto caminhavam de volta ao restaurante, Marta observou Eduardo pelo canto do olho. O menino que conhecera aos 18 anos havia se transformado em um homem poderoso. Mas será que ainda restava algo daquele Eduardo por quem se apaixonara perdidamente? Ou os anos e o dinheiro haviam apagado completamente o rapaz sensível que recitava poesias sob as estrelas? No estacionamento, Eduardo abriu a porta do Audi preto reluzente, ajudando Marta a acomodar Sofia no banco traseiro. A menina não acordou, continuando seu sono profundo e inocente, alheia à tempestade emocional que se formava ao seu redor. "Para onde?" perguntou Eduardo, ligando o motor silencioso. "Residencial IP Amarelo, na Rua das Acácias, 247, respondeu Marta, ajustando. "O cinto de segurança. Apartamento 14. Eduardo assentiu, colocando o carro em movimento. Enquanto deslizavam pelas ruas iluminadas de Ribeirão das Flores, ambos permaneceram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos e receios sobre o futuro que, agora inevitavelmente, teriam que compartilhar. O apartamento de Marta era pequeno, mas acolhedor. Eduardo observou cada detalhe, enquanto ela acomodava Sofia no quarto decorado com estrelas fluorescentes no teto e uma pequena coleção de ursinhos de pelúcia na prateleira. "Ela dorme como um anjo", comentou ele, parado na porta do quarto, sentindo uma estranha mistura de fascínio e desconforto. "Sempre dormiu bem desde bebê", respondeu Marta em voz baixa, cobrindo Sofia com um cobertor rosa e fechando a porta suavemente. "Isso, pelo menos, me deu algum descanso durante aquelas noites difíceis." Na pequena sala, Marta ofereceu um café a Eduardo, mais por educação do que por real desejo de prolongar aquela noite tumultuada. "Não, obrigado." Ele recusou, ainda de pé, parecendo grande demais naquele espaço modesto. "Acho que ambos precisamos de tempo para processar tudo isso." "Você tem razão", concordou Marta, sentando-se no sofá desgastado. "Não imaginei que este dia chegaria." Eduardo fitou uma pequena estante, onde fotos de Sofia estavam organizadas cronologicamente, do nascimento até a idade atual. Era como ver uma linha do tempo de momentos perdidos. "Ela nasceu no Hospital Santa Clara?" perguntou, indicando a primeira fotografia onde Marta segurava um pequeno embrulho rosa. "Sim, 23 de julho às 3h17 da manhã", respondeu Marta, a memória ainda vívida. "Minha mãe estava comigo." Eduardo engoliu em seco. "Quem mais sabe que sou o pai? Além da minha mãe, ninguém quer dizer." Agora o seu Joaquim e provavelmente todos os fregueses do restaurante desconfiam, graças ao grito entusiasmado de Sofia. Ela respondeu com um leve sorriso irônico. Um silêncio desconfortável preencheu a sala. Eduardo consultou o relógio. "Quase 9 horas. Posso voltar amanhã para conhecer Sofia apropriadamente, quero dizer", perguntou ele. Marta hesitou. Uma parte dela queria negar, proteger o pequeno mundo que construíra com tanto esforço. Mas olhando para o rosto de Eduardo, via traços de Sofia e sabia que não tinha o direito de impedir esse encontro. "Ela tem aula pela manhã. Pode vir. Às 2 da tarde. Estaremos em casa", respondeu finalmente. Eduardo assentiu, pegando uma carteira do bolso interno do paletó. Retirou um cartão elegante com seu nome e número pessoal. "Se precisar de algo, qualquer coisa, me ligue", disse, estendendo o cartão. "A qualquer hora." Marta aceitou o cartão relutantemente, como se fosse um objeto perigoso. "Boa noite, Eduardo", despediu-se, acompanhando-o até a porta. "Boa noite, Marta", ele respondeu, parando por um instante como se quisesse dizer algo. Mas reconsiderou e saiu. Após trancar a porta, Marta desabou no sofá, tremendo. Lágrimas que havia contido durante toda a noite finalmente escorreram livremente. 5 anos de solidão, lutas e segredos pareciam desmoronar com a simples aparição de Eduardo. Na manhã seguinte, Sofia acordou cheia de perguntas. "Mamãe, onde está o homem da foto? Ele é mesmo meu pai? Por que ele nunca veio me ver antes?" Marta respirou fundo, servindo cereal para a filha, enquanto organizava mentalmente o que dizer. "O nome dele é Eduardo", começou cautelosamente. "E sim, ele é seu pai. Ele...
Ele esteve viajando por muito tempo, trabalhando longe, mas agora ele voltou e quer te conhecer. Por que ele nunca me mandou presentes de aniversário? Perguntou Sofia, com a lógica simples e direta das crianças. Ele não sabia onde estávamos, explicou Marta, sentindo-se desconfortável com a meia-verdade. Mas agora ele sabe, e na verdade vai vir nos visitar hoje à tarde. Os olhos de Sofia se iluminaram como lanternas. Ele vai trazer um presente? Marta sorriu apesar da ansiedade. Não sei, querida, mas lembre-se que o importante não são presentes, e sim pessoas que realmente se importam conosco. Após deixar Sofia na escola, Marta dirigiu-se ao laboratório onde Eduardo já a esperava para o teste de DNA. A recepcionista os tratou com deferência especial ao reconhecer o empresário. Durante todo o procedimento, trocaram poucas palavras. Quanto tempo leva para sair o resultado? Perguntou Marta enquanto saíam. Pedi urgência. 3 dias, respondeu Eduardo. Embora, olhando para Sofia ontem, eu já saiba a resposta. Por que insistiu no teste, então? Questionou ela. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marta reconheceu de anos atrás, quando ele estava nervoso. Formalidade, principalmente. E por que há outras pessoas envolvidas nessa situação agora? Que pessoas? Marta perguntou subitamente alerta. Minha família, a empresa, advogados. Ele explicou vagamente. Ainda estarei no apartamento de vocês às 2. Marta retornou ao trabalho com a cabeça fervilhando de dúvidas. Seu Joaquim e os demais funcionários lançavam olhares curiosos, mas ninguém ousou perguntar diretamente sobre o ocorrido do dia anterior. Regina, a cozinheira, foi a única que se aproximou durante o intervalo. O moço de ontem é mesmo o pai da Sofia? E perguntou em voz baixa, enquanto dividiam um café. É complicado, Regina, respondeu Marta, esfregando as têmporas. Mas sim, ele é. Eduardo Mendes, murmurou Regina, impressionada. O homem mais rico da cidade. Quem diria? Isso não significa nada, cortou Marta. Criei Sofia sozinha até agora e não precisamos do dinheiro dele. Regina apenas assentiu, conhecendo bem o orgulho da amiga. À tarde, Marta buscou Sofia na escola e retornou ao apartamento com tempo suficiente para arrumar a sala e preparar um lanche simples. Estava nervosa, checando repetidamente o relógio. Às 2 em ponto, a campainha tocou. Sofia correu para a porta. É ele, mamãe, é o papai. Espere, Sofia, deixe-me abrir, pediu Marta, verificando pelo olho mágico antes de destrancar a porta. Eduardo estava lá, segurando um grande urso de pelúcia e uma caixa embrulhada em papel brilhante. Vestia roupas mais casuais hoje, calça jeans escura e uma camisa azul clara que realçava seus olhos. Oi, cumprimentou, parecendo quase tímido. Sofia abriu um sorriso radiante. Você trouxe presentes para mim? Já perguntou saltitando. Sofia, repreendeu Marta levemente, onde estão seus modos? Tudo bem, Eduardo sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Trouxe sim. Este urso estava muito sozinho na loja, precisando de alguém especial. Para cuidar dele. Sofia abraçou o urso, que era quase do seu tamanho. Como ele se chama? Perguntou. Ele ainda não tem nome, pensei que você poderia escolher um. Vou chamar ele de Dudu, exclamou Sofia, após alguns segundos de contemplação. Eduardo e Marta trocaram olhares. Dudu era como os amigos. Próximos chamavam Eduardo na adolescência. É um ótimo nome, aprovou Eduardo, visivelmente emocionado. Marta os convidou a entrar, indicando o sofá enquanto preparava o lanche na cozinha americana. Observou discretamente enquanto Sofia mostrava seus desenhos e brinquedos a Eduardo, que demonstravam um interesse genuíno em cada explicação entusiasmada da menina. E este é o meu dinossauro Rex, e esta é a minha boneca Lily. E aqui está, o meu livro favorito, A Princesa e o Dragão Amigo, tagarelava Sofia. Quem lê histórias para você antes de dormir? Perguntou Eduardo, ajudando-a a organizar os livros que havia espalhado. A mamãe, todas as noites. Ela faz vozes diferentes para cada personagem, respondeu Sofia orgulhosamente.
Marta trouxe uma bandeja com sanduíches, suco e biscoitos. Não é nada sofisticado, comentou, sentindo-se subitamente consciente da simplicidade do lanche comparada ao que Eduardo devia estar acostumado. Está perfeito, ele garantiu, aceitando um sanduíche. Na verdade, sinto falta de comida caseira, geralmente como em restaurantes, ou pratos preparados pelo chefe da casa. Você tem um chefe? Perguntou Sofia com olhos arregalados. Como nos desenhos animados? Eduardo riu. Algo assim. Mas a comida da sua mãe parece muito melhor. Após o lanche, Sofia insistiu para mostrar seu quarto a Eduardo. Marta acompanhou-os observando a interação com um misto de apreensão e fascínio. Ver pai e filha juntos pela primeira vez era surreal. Os mesmos gestos, o mesmo jeito, de inclinar a cabeça ao fazer perguntas. Papai, você vai morar com a gente agora? Perguntou Sofia abruptamente, enquanto mostrava sua coleção de conchinhas. O quarto pareceu congelar. Marta sentiu o coração disparar. Sofia, não é assim. Que as coisas funcionam, interveio rapidamente. Eduardo, seu pai tem a casa dele e nós temos a nossa. Mas nas histórias, as famílias moram juntas, argumentou Sofia com a lógica inabalável das crianças. Eduardo se agachou novamente, olhando nos olhos da filha. Existem diferentes tipos de família, Sofia. Algumas moram todas juntas, outras não, mas isso não significa que não sejam famílias. O importante é que agora vamos nos ver mais vezes, está bem? A resposta pareceu satisfazer temporariamente a menina, que logo se distraiu com outro brinquedo. Marta e Eduardo trocaram olhares aliviados. Às 5 horas, Eduardo anunciou que precisava ir. Tenho uma videoconferência às 6, explicou. Mas gostaria de vê-los novamente amanhã, se for possível. Você pode nos levar ao parque? Sugeriu Sofia entusiasticamente. Sofia, Eduardo é um homem ocupado, começou Marta. Adoraria, interrompeu Eduardo. O parque municipal? Amanhã é sábado, posso buscar vocês às 10? O sorriso de Sofia era a resposta suficiente. Marta assentiu, rendendo-se à inevitabilidade de que Eduardo agora fazia parte da vida deles. Após a partida de Eduardo, Sofia não parava de falar sobre o papai, fazendo planos elaborados para o dia seguinte. Marta a ouviu pacientemente, mas por dentro estava aterrorizada. E se Eduardo desaparecesse novamente? E se Sofia se apegasse demais e depois sofresse uma decepção? Na mesma noite, depois que Sofia adormeceu, o telefone de Marta tocou. Era Eduardo. Espero não estar ligando muito tarde, disse ele. Só queria agradecer pelo dia de hoje. Sofia é incrível. Ela é mesmo, concordou Marta. Mas, Eduardo, precisamos conversar sobre expectativas. Sofia já está formando ideias sobre uma família tradicional, e não quero que ela se decepcione. Entendo sua preocupação, respondeu ele após uma pausa. Mas quero que saiba que não estou aqui temporariamente, Marta. Perdi 5 anos da vida dela. Não vou desperdiçar mais nenhum dia. As pessoas dizem isso no calor do momento, argumentou Marta. Mas a novidade passa. A rotina se instala. Criar uma criança não é só passeios no parque e presentes. Você está certa, e tenho muito a aprender, admitiu Eduardo, mas estou disposto a aprender, se você me der uma chance. Algo na sinceridade de sua voz fez Marta reconsiderar. Talvez, apenas talvez, Eduardo realmente tivesse mudado. Amanhã às 10, então, concordou por fim. Não se atrase, ou Sofia ficará decepcionada. Não vou atrasar, prometeu ele. No dia seguinte, Eduardo chegou às 9h45, surpreendendo Marta. O passeio ao parque foi agradável. Sofia corria entre os brinquedos enquanto os adultos conversavam, sentados em um banco próximo. Como você descobriu o restaurante? Perguntou Marta durante uma pausa na conversa. Foi coincidência? Eduardo contemplou as nuvens por um momento antes de responder. Na verdade, não. Voltei a Ribeirão das Flores há 2 semanas, após anos administrando outras filiais do grupo. Ouvi falar que o Estrela do Vale tinha a melhor comida caseira da cidade, então decidi almoçar lá. Jamais imaginei que encontraria você e Sofia.
Uma suspeita começou a se formar na mente de Marta. Você mencionou ontem que outras pessoas estão envolvidas nessa situação. O que quis dizer exatamente? Eduardo suspirou profundamente. Meu irmão, Fernando. Ele assumiu a administração local enquanto estive fora. Ontem à noite, confrontei-o sobre suas tentativas de contato que nunca chegaram até mim. E pressionou. Marta. E ele confessou. Revelou Eduardo, o rosto endurecendo. Confessou que interceptou suas cartas, bloqueou suas ligações. Disse que fez isso para me proteger, para garantir que eu seguisse o plano que meu pai traçara para mim. Marta sentiu o sangue ferver. Seu irmão sabia sobre Sofia todo esse tempo? Ele sabia que você tentava me contatar insistentemente. Quando você foi pessoalmente à empresa grávida, ele compreendeu a situação. Ofereceu dinheiro para que você desaparecesse. Ele o quê? Explodiu Marta, baixando a voz imediatamente ao perceber que Sofia os observava do escorregador. Nunca, jamais ninguém me ofereceu dinheiro. Eu nunca aceitaria algo assim. Eduardo parecia igualmente perturbado. Ele mentiu então. Disse que havia resolvido a situação com uma generosa compensação financeira. As peças começavam a se encaixar. As portas fechadas, os telefonemas nunca retornados. A estranha sensação de que havia uma conspiração para mantê-la longe de Eduardo. Por que seu irmão faria isso? E perguntou, ainda atordoada com a revelação. Na época, meu pai estava negociando uma aliança com outra família empresarial, explicou Eduardo amargamente. Uma aliança que incluía um possível casamento entre mim e a filha deles, Fernando. Era o maior defensor dessa parceria. E uma ex-namorada grávida atrapalharia os planos, concluiu Marta, sentindo-se fisicamente enojada. Éramos apenas peças descartáveis em um jogo de poder. Rompi com Fernando ontem à noite, declarou. Eduardo. Exigi que ele se afastasse das operações locais imediatamente. E ele aceitou? Não teve escolha. Ameacei expor tudo ao conselho, incluindo vários outros arranjos questionáveis que descobri em sua gestão. Sofia interrompeu a conversa, correndo até eles. Papai, me empurra no balanço. Pediu, puxando a mão de Eduardo. O rosto dele se transformou instantaneamente, o sorriso retornando. Claro, princesa. Enquanto observava pai e filha no balanço, Marta sentia-se como em uma montanha-russa emocional. Por um lado, a raiva pela interferência de Fernando, que custara 5 anos de uma relação pai-filha. Por outro, uma pontada de esperança ao ver a facilidade com que Eduardo se adaptava ao papel paterno. Seu telefone vibrou. Uma mensagem do laboratório. Resultado. Disponível para retirada a partir de segunda-feira. Eduardo retornou com Sofia, ambos rindo de alguma piada particular. O resultado do exame sairá segunda, informou Marta. Ótimo, respondeu ele, trocando um olhar significativo com ela acima da cabeça de Sofia. Ambos sabiam que aquele pedaço de papel apenas confirmaria o que já era evidente em cada sorriso, cada gesto, cada traço compartilhado entre pai e filha. O fim de semana passou rapidamente. Eduardo apareceu novamente no domingo, desta vez com ingressos para um filme infantil que Sofia queria assistir. Marta observava com uma mistura de gratidão e apreensão como sua filha rapidamente se apegava a este novo pai que surgira em sua vida. Na segunda-feira, Eduardo pegou o resultado sozinho e apareceu no restaurante durante o período da tarde, quando o movimento era menor. Marta o conduziu até uma mesa afastada. E então? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Ele simplesmente entregou o envelope. Marta o abriu, lendo rapidamente o conteúdo. 99.998% de probabilidade de paternidade. O que acontece agora? Se perguntou, devolvendo o papel. Agora, respondeu Eduardo, guardando o resultado com cuidado. Começa o verdadeiro desafio. Conhecer minha filha, ser um pai de verdade. E talvez... Ele hesitou. Talvez recomeçar com você, se me der uma chance. Marta sentiu o coração acelerar. Era cedo demais para pensar nisso. Cedo demais para confiar novamente.
Mas ao olhar nos olhos de Eduardo, viu o mesmo rapaz por quem se apaixonara anos atrás, agora mais maduro, mais determinado. Passo de cada vez, respondeu prudentemente. Primeiro vamos focar em Sofia. Eduardo assentiu, respeitando seus limites, mas o olhar que trocaram continha uma promessa silenciosa, de que talvez, apenas talvez, houvesse um futuro para os três juntos. O que nenhum dos dois sabia era que Fernando Mendes não aceitaria tão facilmente ser afastado do poder. Em seu escritório luxuoso, ele examinava fotografias recentes de Marta, Sofia e Eduardo no parque, tiradas por um investigador particular. Com um sorriso frio, pegou o telefone e discou um número. Preciso da sua ajuda para resolver um problema familiar, disse ao advogado do outro lado da linha. Estou disposto a pagar o que for necessário. Nas semanas seguintes, uma nova rotina começou a se estabelecer. Eduardo visitava Sofia quase diariamente, geralmente no final da tarde, após o trabalho e as aulas da menina. Aos finais de semana, levava-a para passeios, zoológico, cinema, parque de diversões. Marta geralmente os acompanhava, mantendo uma distância emocional que considerava segura, embora cada vez mais difícil de sustentar. Era uma terça-feira, chuvosa quando Eduardo chegou ao apartamento com uma expressão mais séria que o habitual. Preciso conversar com você, disse a Marta, enquanto Sofia assistia desenhos animados na pequena televisão da sala. Em particular. Marta assentiu, conduzindo-o até a cozinha. Sentaram-se à mesa de fórmica branca, a chuva tamborilando na janela como um fundo musical nervoso. O que houve? Perguntou, reconhecendo a tensão nos ombros dele. Entrei com o pedido de reconhecimento de paternidade, informou Eduardo. Meus advogados cuidaram de tudo. Deve ser oficializado em algumas semanas. Isso é bom, respondeu Marta cautelosamente. Sofia ficará feliz em ter seu nome registrado como pai. Tem mais, continuou ele, passando a mão pelos cabelos. Também solicitei a guarda compartilhada. Marta sentiu o estômago afundar. Era isso que temia desde o início. Eduardo usando seu poder e dinheiro para reivindicar direitos sobre Sofia. Guarda compartilhada? Repetiu, tentando manter a voz controlada. Por quê? Porque quero participar efetivamente da vida dela. Respondeu Eduardo, inclinando-se para a frente. Quero direitos e responsabilidades legais. Quero poder levá-la ao médico se necessário, autorizá-la em atividades escolares, viajar com ela sem burocracia. Quanto à pensão, perguntou Marta, cruzando os braços defensivamente. É isso que vem a seguir? Vai jogar na minha cara que pode dar a Sofia uma vida muito melhor que a minha? Eduardo pareceu genuinamente magoado. Não é nada disso. Marta, claro que quero contribuir financeiramente, é meu dever, mas nunca, jamais questionaria sua capacidade como mãe. Sofia é uma criança maravilhosa, e isso é mérito seu. O silêncio pesou entre eles, quebrado apenas pelo som distante dos desenhos animados e da chuva persistente. Deveria ter me consultado antes, disse Marta finalmente. Você tem razão, concordou Eduardo, surpreendendo-a. Foi precipitado da minha parte. Posso pedir aos advogados para pausar o processo até chegarmos a um acordo que funcione para todos nós. Marta observou-o atentamente, buscando sinais de manipulação ou falsidade. Não encontrou nenhum. O que você propõe exatamente? Para começar, gostaria que Sofia passasse alguns dias por semana comigo. Tenho um quarto preparado para ela na minha casa. E onde é sua casa? Perguntou Marta, percebendo que ainda sabia tão pouco sobre a vida atual de Eduardo. Comprei uma casa no condomínio Jardins da Serra, a cerca de 20 minutos daqui, respondeu ele. Na verdade, gostaria que vocês a conhecessem. Talvez no próximo final de semana? Marta hesitou. Cada passo parecia aproximá-los de uma dinâmica familiar que ela não estava certa se queria ou estava preparada para enfrentar. Vou pensar nisso, respondeu finalmente. Quanto à guarda compartilhada, precisamos discutir os detalhes com calma. Sofia nunca passou uma noite longe de mim. Podemos ir com calma, assegurou Eduardo. Começar com visitas, depois talvez ela possa dormir lá ocasionalmente, sempre.
no seu tempo e no dela. Naquele momento, Sofia apareceu na porta da cozinha, abraçando seu urso Dudu. Do que vocês estão conversando? Perguntou curiosamente. Coisas de adultos, princesa, respondeu Eduardo com um sorriso. Na verdade, estávamos falando sobre você conhecer a minha casa. Os olhos de Sofia brilharam. A casa onde você mora é um castelo? Eduardo riu. Não é bem um castelo, mas tem um jardim grande e uma piscina. Piscina? Exclamou Sofia, pulando animadamente. Mamãe, podemos ir. Por favor. Marta sorriu, rendendo-se ao entusiasmo da filha. Podemos visitar no sábado, concordou. Mas só para conhecer, certo? Oba! Comemorou Sofia, correndo de volta para a sala para continuar assistindo seus desenhos. Ela aprende a nadar? Perguntou Eduardo quando ficaram sozinhos novamente. Começou aulas na escola este ano, mas ainda usa boia, respondeu Marta. Sofia adora água, sempre adorou. Até tomar banho é uma festa para ela. Como eu, comentou Eduardo com um sorriso nostálgico. Meu pai não conseguia me tirar da piscina quando eu era criança. Um trovão forte interrompeu a conversa, fazendo Sofia correr de volta para a cozinha. Assustada, não gosto de trovão, declarou escondendo-se entre as pernas de Marta. Vem cá, Eduardo a chamou estendendo os braços. Para surpresa de Marta, Sofia foi até ele, que a sentou em seu colo. Sabia que trovões são apenas nuvens conversando entre si? Sério? Perguntou Sofia, os olhos arregalados. Sim, elas estão apenas dizendo olá umas para as outras. Fazem barulho porque são enormes. A explicação fantasiosa pareceu acalmar Sofia, que logo voltou para a sala, menos amedrontada. Você tem jeito com ela, observou Marta. Tenho lido alguns livros sobre desenvolvimento infantil, admitiu Eduardo, parecendo quase tímido. Quero compensar o tempo perdido. A sinceridade do esforço tocou Marta, mais do que ela gostaria de admitir. No sábado, Eduardo buscou-as em seu carro. Sofia tagarelava animadamente durante todo o trajeto até o condomínio luxuoso nos arredores da cidade. Quando o portão eletrônico se abriu, revelando uma casa ampla de arquitetura moderna, com jardins bem cuidados, Marta sentiu uma pontada de insegurança. É aqui que você mora, papai? Perguntou Sofia, impressionada. Sozinho? Sim, só eu e a dona Carmen, que cuida da casa e cozinha para mim, respondeu Eduardo, estacionando na garagem espaçosa. E agora, quando você quiser me visitar. A casa era elegante sem ser ostensiva. Grandes janelas deixavam entrar luz natural. Móveis modernos combinavam com toques aconchegantes como tapetes macios e almofadas coloridas. Eduardo as conduziu por uma breve visita, culminando no quarto preparado especialmente para Sofia. A menina ficou boquiaberta ao ver o cômodo. As paredes eram de um suave tom de verde-água, com uma faixa de estrelas pintadas na parte superior. Uma cama com dossel, estantes com livros infantis e brinquedos cuidadosamente selecionados, e o detalhe que fez Sofia gritar de alegria. Um pequeno palco com cortinas, figurinos pendurados ao lado e um baú de fantasias. Você gostou? Que o perguntou Eduardo ansiosamente. Lembrei que você disse que quer ser atriz quando crescer. Adorei! Exclamou Sofia, correndo para experimentar as fantasias. Olha, mamãe, tem fantasia de princesa, de astronauta, de super-heroína. Marta observava, dividida entre gratidão pela felicidade da filha e um crescente desconforto. Como competir com isso? Seu pequeno apartamento e os brinquedos simples que conseguia proporcionar pareciam insignificantes agora. Você pensou em tudo, comentou em voz baixa para Eduardo. Tentei, ele respondeu, mas sei que são só coisas. O que Sofia realmente precisa é de presença, atenção, amor, coisas que você sempre deu a ela. O comentário aliviou um pouco da tensão que Marta sentia. Talvez Eduardo realmente entendesse o que era importante. Dona Carmen, uma senhora de meia-idade com um sorriso acolhedor, serviu um almoço delicioso na varanda, que dava para o jardim e a piscina. Sofia mal tocou na comida, tão ansiosa estava para experimentar a água. Terminei. Podemos nadar agora? Perguntou, mostrando o prato quase cheio.
Primeiro precisamos comer direito e esperar um pouco para fazer a digestão, respondeu Marta automaticamente. Sua mãe está certa, apoiou Eduardo. Além disso, tenho uma surpresa para depois do almoço. A surpresa era uma professora de natação que Eduardo contratara para dar aulas particulares a Sofia na piscina de casa. Marta sentiu uma nova onda de desconforto. Ele não havia consultado-a sobre isso também. Por que não me avisou? E perguntou em voz baixa, enquanto Sofia experimentava o maiô novo que Eduardo providenciara. Queria fazer uma surpresa para vocês duas, explicou ele, parecendo genuinamente confuso com a reação dela. Fiz algo errado? Eduardo, você não pode simplesmente tomar decisões sobre Sofia sem me consultar. Aulas de natação são importantes, mas deveríamos ter conversado sobre isso antes. Eduardo franziu o senho, processando a crítica. Você tem razão, desculpe. Ainda estou aprendendo como funciona essa coisa de coparentalidade. Coparentalidade exige comunicação, enfatizou Marta, e respeito aos limites um do outro. Eduardo assentiu, visivelmente constrangido. Cancelarei as aulas se você preferir, ofereceu. Marta suspirou, olhando para Sofia que retornava radiante com o maiô colorido. Não, ela já está empolgada. Mas, por favor, me consulte antes da próxima. Vês? A tarde transcorreu agradavelmente, com Sofia fazendo progressos notáveis na natação. Marta acabou se juntando a eles na piscina, usando um biquíni emprestado de Dona Carmen. Por algumas horas pareciam quase uma família normal, brincando na água, rindo juntos, compartilhando momentos simples, mas significativos. Quando o sol começou a se pôr, Sofia estava exausta, mas radiante. Enquanto Eduardo ajudava a menina a se trocar, Marta recebeu uma ligação de Regina, a cozinheira do restaurante. Marta, você precisa vir aqui, disse Regina, a voz tensa. Seu Joaquim sofreu um desmaio e foi levado ao hospital. Parece que foi um princípio de infarto. Meu Deus, exclamou Marta, sentindo o sangue gelar. Como ele está? Estável, segundo a esposa dele. Mas o restaurante está um caos. Ninguém sabe o que fazer. Os clientes estão reclamando. Estou indo, decidiu Marta imediatamente. Chegarei em 30 minutos. Quando Eduardo e Sofia retornaram da troca de roupa, encontraram Marta já vestida e visivelmente preocupada. O que aconteceu? Perguntou Eduardo, percebendo sua expressão. Seu Joaquim foi hospitalizado e o restaurante está sem comando, explicou Marta rapidamente. Preciso ir para lá agora. Eu levo vocês, ofereceu Eduardo. O problema é Sofia, disse Marta, mordendo o lábio. Não posso levá-la para o restaurante nessa confusão e também não tenho com quem deixá-la. Minha mãe está viajando. Eduardo hesitou apenas um segundo. Ela pode ficar comigo, sugeriu. Temos jogos, filmes, livros. Dona Carmen também. Estará aqui. Marta olhou para Sofia, que brincava alegremente com o novo urso de pelúcia que ganhara de Eduardo. Era a primeira vez que considerava deixá-la sob os cuidados exclusivos do pai. Você tem certeza? Nunca ficou sozinho com ela? Tenho certeza, afirmou Eduardo com confiança. É uma boa oportunidade para passarmos tempo juntos, só nós. 2. Além disso, você não tem muita escolha no momento, tem? Marta sabia que ele estava certo. Agachou-se ao lado de Sofia. Querida, a mamãe precisa ir resolver um problema no restaurante. Você gostaria de ficar aqui com o papai até eu voltar? Os olhos de Sofia se iluminaram. Posso dormir aqui, no meu quarto novo? Marta trocou olhares com Eduardo, que assentiu reasseguradoramente. Se a mamãe precisar ficar até tarde no restaurante, sim, respondeu ele. E amanhã de manhã te levo de volta para casa. Vou trazer uma muda de roupas e o ursinho favorito dela do carro, disse Marta, ainda hesitante. Quando retornou com os pertences de Sofia, deu instruções detalhadas a Eduardo. Ela precisa escovar os dentes antes de dormir e gosta que leiam uma história. Nada assustador se não tem pesadelos. E deixe uma luz fraca acesa no quarto, ela tem um pouco de medo do escuro. Anotado, respondeu Eduardo, gravando mentalmente cada detalhe. Vai ficar tudo bem, Marta, prometo.
Após beijar Sofia e abraçá-la apertado, Marta permitiu que Eduardo a levasse até o restaurante. Durante o trajeto, não conseguia parar de pensar em Sofia. Ela nunca passou uma noite sem mim, comentou ansiosa. Vai ser bom para nós dois, assegurou Eduardo, e você pode ligar quando quiser para saber como estamos. Ao chegarem ao Estrela do Vale, encontraram o ambiente caótico que Regina descrevera. Clientes impacientes, funcionários desorientados, cozinha em atraso. Marta imediatamente assumiu o comando, organizando o serviço, acalmando os fregueses e reestruturando o fluxo de trabalho. Você tem talento natural para gerenciar, observou Eduardo impressionado antes de se despedir. Ligarei mais tarde, para dar notícias. As horas seguintes foram intensas. Marta conseguiu não apenas estabilizar a situação, como até mesmo melhorar o fluxo de trabalho habitual. Por volta das 10 da noite, quando o último cliente se retirou, ela finalmente se permitiu sentar e respirar. Regina trouxe um café forte. Você deveria ser a gerente deste lugar, comentou admirada. Nunca vi o restaurante funcionar tão bem quanto hoje, mesmo com toda a confusão inicial. Obrigada, sorriu Marta cansada. Minha formação em administração serviu para algo, afinal. Falando nisso, continuou Regina, sentando-se ao seu lado. A esposa do seu Joaquim ligou. Os médicos recomendaram que ele se afaste do trabalho por pelo menos 3 meses. Marta assimilou a informação, preocupada com o futuro do restaurante e com seu próprio emprego. E agora? Quem vai assumir? A dona Lourdes perguntou se você poderia ir ao hospital amanhã para conversar, respondeu Regina significativamente. Acho que ela tem algo em mente. Naquele momento, o celular de Marta tocou. Era Eduardo. Como está Sofia? Perguntou imediatamente. Adormeceu. A meia hora depois de 3 histórias e muita conversa, respondeu ele, a voz suave. Está dormindo tranquilamente. Enviei uma foto para você. Marta verificou a mensagem. Sofia dormindo pacificamente na cama nova, abraçada ao seu ursinho de sempre, e ao Dudu, o urso que Eduardo lhe dera. A imagem trouxe lágrimas aos seus olhos. Obrigada por cuidar dela, disse sinceramente. É, minha filha também, respondeu Eduardo simplesmente. Como estão as coisas por aí? Sob controle agora. Seu Joaquim terá que se afastar por uns meses. Não sei o que vai acontecer com o restaurante. Tenho certeza que encontrarão uma solução, disse Eduardo encorajadoramente. Você vai voltar hoje? Marta olhou para o relógio. Quase 11 da noite. O cansaço pesava em seus ombros. Acho melhor não acordar Sofia agora. Se não for incômodo, posso buscá-la amanhã de manhã. Claro que não é incômodo, garantiu Eduardo. Quer que eu te busque? Você parece exausta. Não precisa, recusou Marta. Um dos garçons mora perto da minha casa e vai me dar carona. Após desligar, Marta terminou de organizar o restaurante com a ajuda de Regina e dos poucos funcionários que permaneceram até mais tarde. Enquanto voltava para casa na carona prometida, sua mente fervilhava de pensamentos. O apartamento vazio parecia estranhamente silencioso, sem a presença animada de Sofia. Marta tomou um banho demorado, tentando processar todas as mudanças das últimas semanas. A presença constante de Eduardo em suas vidas, a crescente independência de Sofia, a possibilidade de uma nova posição no restaurante. Pela primeira vez em 5 anos, permitiu-se pensar seriamente no futuro. Um futuro que talvez incluísse Eduardo não apenas como pai de Sofia, mas como algo mais em sua própria vida. Os sentimentos que tentara enterrar começavam a ressurgir tão intensos quanto antes. Na manhã seguinte, Marta acordou cedo e tomou um táxi até a casa de Eduardo. Encontrou-o na cozinha preparando panquecas com Sofia, que usava um pequeno avental e ria das tentativas desajeitadas do pai de virar a massa no ar. Mamãe, exclamou Sofia ao vê-la correndo para abraçá-la. Adivinha? Papai não sabe fazer panquecas direito, elas ficam grudadas no teto. Estou vendo, riu Marta, observando as manchas no teto da cozinha impecável. Bom dia, chefe Eduardo. Meus talentos claramente não estão na culinária, admitiu ele com um sorriso envergonhado.
Dona Carmen folga aos domingos, então estamos improvisando. Deixe-me ajudar, ofereceu Marta, aproximando-se do fogão. Os três trabalharam juntos, completando o café da manhã com suco fresco e frutas. Sentados à mesa da varanda, com o sol da manhã criando reflexos dourados na piscina, pareciam o retrato de uma família perfeitamente feliz. Mamãe, posso vir dormir aqui de novo na próxima semana? Perguntou Sofia, esperançosamente. Marta trocou olhares com Eduardo. Veremos, querida, depende da agenda do papai também. Minha agenda sempre terá espaço para vocês duas, garantiu Eduardo, seu olhar comunicando mais do que suas palavras. Depois do café, enquanto Sofia brincava no jardim, Eduardo puxou Marta para uma conversa particular. Estive pensando sobre o restaurante, começou. Se seu Joaquim precisará se afastar, talvez seja uma oportunidade para você. O que quer dizer? Você tem formação em administração. Mostrou ontem que sabe gerenciar o lugar com maestria. Por que não assumir temporariamente a gerência? Marta considerou a ideia. Seria um desafio e tanto, mas também uma chance de usar suas habilidades reais, não apenas servir mesas. Talvez, respondeu cautelosamente. Vou conversar com Dona Lourdes hoje no hospital. E se for mais do que isso, continuou Eduardo, um brilho estranho nos olhos. E se for uma chance de realizar aquele seu antigo sonho? Que sonho? Já perguntou Marta, confusa. Ter seu próprio restaurante, respondeu ele. Você sempre falava disso na faculdade, lembra? Criar um lugar acolhedor com sua própria visão gastronômica. Marta sentiu um aperto no peito. Ele se lembrava daquele sonho que ela mesma havia esquecido, enterrado sob o peso das responsabilidades e lutas diárias. Isso foi há muito tempo, disse baixinho. Antes de Sofia, antes de tudo. Os sonhos podem esperar, mas não precisam morrer, argumentou. Eduardo gentilmente. E se o Estrela do Vale estivesse à venda, você consideraria comprá-lo? Marta riu amargamente. Com que dinheiro, Eduardo? Mal consigo guardar para a faculdade de Sofia. Eu poderia ajudar, ofereceu ele. Um investimento, não caridade. Você administraria. Eu seria apenas um sócio investidor. Marta sentiu o orgulho se rebelar imediatamente. Não preciso da sua caridade, Eduardo. Nem quero que Sofia pense que estou com você por interesse. Não é caridade, me insistiu ele. É acreditar no seu potencial. Além disso, seria um investimento sólido. Você transformaria aquele lugar. Antes que Marta pudesse responder, o celular de Eduardo tocou. Ao verificar o número, seu rosto endureceu. É Fernando, disse tensamente. Você vai atender? Tenho que atender, decidiu Eduardo. Desculpe, não demoro. Enquanto Eduardo se afastava para atender a ligação, Marta observava Sofia brincando despreocupadamente entre as flores do jardim. A oferta de Eduardo era tentadora, mas perigosa. Misturar negócios com o que quer que estivesse se desenvolvendo entre eles poderia complicar tudo. Quando Eduardo retornou, parecia preocupado. Algum problema? Perguntou Marta. Fernando está ameaçando contestar minhas decisões recentes no conselho da empresa, respondeu ele, passando a mão pelo cabelo. Disse que tenho agido emocionalmente desde que descobri sobre Sofia. Ele pode fazer isso? Pode tentar. Nosso pai dividiu o controle acionário entre nós antes de se aposentar. Fernando tem influência significativa. Marta sentiu um calafrio de apreensão. Ele mencionou Sofia? Eduardo hesitou, confirmando os temores de Marta. O que ele disse exatamente? Insistiu ela. Que vai proteger os interesses da família de qualquer golpe da barriga tardio, respondeu Eduardo, claramente constrangido por repetir as palavras do irmão. Marta empalideceu. Ele pensa que armei tudo isso? Que esperei. 5 anos para dar o golpe? Fernando vê conspirações em todo lugar, disse Eduardo, tentando acalmá-la. Não se preocupe, vou resolver isso. Como? Perguntou Marta, subitamente alarmada. O que ele pode fazer contra nós? Nada efetivo, garantiu Eduardo. Temos o teste de DNA, temos provas da sua tentativa de contato anos atrás. Fernando não tem como contestar legalmente que Sofia é minha filha.
Mas Marta conhecia bem homens, poderosos e suas táticas. Fernando poderia não ter poder legal, mas certamente tinha influência e recursos para causar problemas. Quero Sofia longe disso tudo, declarou firmemente. Não quero que ela seja envolvida em disputas familiares ou empresariais. Concordo absolutamente, assegurou Eduardo. Vou manter vocês duas protegidas, prometo. Enquanto reuniam as coisas de Sofia para partir, Marta não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. A felicidade simples da manhã havia sido substituída por uma ansiedade crescente. No caminho de volta para o apartamento, Sofia tagarelava animadamente sobre tudo o que fizera com o pai na noite anterior. Os jogos que jogaram, as histórias que ele contou, os planos que fizeram para futuras visitas. Marta sorria e respondia apropriadamente, mas sua mente estava distante, preocupada com as ameaças veladas de Fernando e com a oferta tentadora de Eduardo sobre o restaurante. Dinheiro, poder, relações familiares complicadas, tudo o que sempre quis evitar parecia agora inevitável. Ao deixá-las em casa, Eduardo beijou a testa de Sofia e, num gesto inesperado, beijou suavemente a bochecha de Marta. Obrigado pelo fim de semana, disse baixinho, por confiar em mim com Sofia. O toque dos lábios dele em sua pele trouxe uma onda de emoções que Marta lutou para controlar. Vocês se saíram bem, conseguiu responder, afastando-se ligeiramente. E obrigada pela oferta sobre o restaurante, mas preciso pensar com calma. Sem pressão, garantiu Eduardo. A oferta continua de pé quando e se você quiser. Mais tarde naquele dia, enquanto Sofia tirava uma soneca recuperando-se da noite agitada, Marta visitou seu Joaquim no hospital. O idoso estava pálido, mas alerta, conectado a diversos monitores. Marta, que bom que veio, cumprimentou ele com voz fraca. Lourdes me contou como você salvou o restaurante ontem. Não exagere, seu Joaquim. Só fiz o que precisava ser feito. Dona Lourdes, sentada ao lado do marido, sorriu para Marta. Joaquim e eu queremos te fazer uma proposta, disse a senhora de cabelos grisalhos. Os médicos foram claros. Ele precisa se aposentar. O coração não aguenta mais o estresse. Diário do restaurante. E queremos que você assuma a gerência, completou seu Joaquim, com aumento de salário, claro. Marta sentiu-se emocionada com a confiança que depositavam nela. Seria uma honra, respondeu sinceramente. Farei o meu melhor. Há mais uma coisa, continuou Dona Lourdes, trocando olhares com o marido. Estamos considerando vender o Estrela do Vale. Não temos filhos para passar o negócio, e a essa altura da vida queremos aproveitar o tempo que nos resta. O coração de Marta acelerou, lembrando-se da conversa com Eduardo naquela manhã. Seria coincidência? Já tem algum comprador em mente? Perguntou cautelosamente. Recebemos uma proposta ontem à noite, respondeu seu Joaquim, de um representante das empresas Mendes. Marta sentiu o sangue congelar nas veias. Eduardo Mendes? Perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Não. O irmão dele, Fernando, acho que é o nome, respondeu Dona Lourdes. Ofereceu um valor bem acima do mercado, com a condição de fecharmos o negócio rapidamente. O mundo de Marta pareceu girar. Fernando Mendes queria comprar o restaurante, seu local de trabalho, sua fonte de sustento. Por quê? Para prejudicá-la? Para afastá-la de Eduardo? Para ter algum tipo de controle sobre sua vida? Vocês já decidiram? Se conseguiu perguntar a voz trêmula. Ainda não, respondeu seu Joaquim. A proposta é tentadora, mas o Estrela é nosso bebê. Não queremos entregá-lo a qualquer um. Por isso pensamos em você primeiro, como gerente. E se... Marta hesitou, reunindo coragem. E se eu quisesse comprá-lo? O casal de idosos trocou olhares surpresos. Você teria condições? Perguntou Dona Lourdes gentilmente. Possivelmente, respondeu Marta com mais confiança do que sentia, com um sócio investidor. Podemos conversar sobre valores? Enquanto discutiam possibilidades, Marta sentia-se dividida entre o orgulho e a necessidade. Aceitar a ajuda de Eduardo significaria depender dele financeiramente. Recusar poderia significar ver o restaurante nas mãos de Fernando, uma perspectiva ainda pior. Ao deixar o hospital,
Marta tomou uma decisão. Ligou para Eduardo. Precisamos conversar, disse quando ele atendeu, sobre sua oferta do restaurante e sobre seu irmão. Eduardo estava esperando por Marta no café próximo ao hospital. Seu rosto demonstrou preocupação ao ver a expressão tensa dela. O que aconteceu? Perguntou enquanto Marta se sentava. Seu irmão ofereceu comprar o Estrela do Vale, revelou ela sem rodeios. Coincidência? Eduardo fechou os olhos por um momento, processando a informação. Não acredito em coincidências quando se trata de Fernando, respondeu finalmente. Especialmente depois da nossa conversa desta manhã. Por que ele faria isso? Questionou Marta. O restaurante não tem valor estratégico para as empresas Mendes. Mas tem valor para você, observou Eduardo. É seu sustento, sua estabilidade. Fernando está tentando pressionar. Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pressionar para quê? Para que você se afaste, ou para me forçar a escolher entre vocês e a empresa. O silêncio pesou entre eles, enquanto Marta digeria aquela realidade perturbadora. Vou aceitar sua oferta, decidiu finalmente. Quero comprar o restaurante antes que seu irmão o faça. Seremos sócios com contrato claro. Não é caridade, é negócio. Eduardo assentiu, respeitando a determinação nos olhos dela. Vou preparar tudo. E quanto a Fernando, deixe-o comigo. 2 semanas depois, Marta assinava os documentos que a tornavam coproprietária do restaurante Estrela do Vale, com Eduardo como sócio investidor silencioso. Fernando havia aumentado sua oferta 2 vezes, mas seu Joaquim e Dona Lourdes preferiram vender para Marta, que prometia manter a essência e os funcionários do lugar. Agora é oficialmente seu, disse o advogado, entregando-lhe as chaves simbólicas. Marta sentiu uma emoção profunda ao olhar ao redor do restaurante vazio naquela tarde. Tantas lembranças ali, chegara como garçonete desesperada por um emprego e agora era proprietária. Parabéns, disse Eduardo, que observava a cena com evidente orgulho. Você conseguiu. Nós conseguimos, corrigiu ela, reconhecendo que sem ele esse sonho seria impossível. Sofia correu entre as mesas, excitada com a novidade. Agora, somos donos de um restaurante, mamãe. Posso ajudar a servir as mesas? Marta riu abraçando a filha. Quando você for um pouquinho maior, talvez. Naquela noite, Eduardo os convidou para jantar em sua casa para comemorar. Sofia estava radiante por voltar ao que já chamava de minha outra casa. Durante o jantar preparado por Dona Carmen, Marta notou como Eduardo olhava para ela. Havia algo mais em seus olhos agora. Algo além da parceria comercial ou da coparentalidade. Um brinde ao novo começo do Estrela do Vale, propôs Eduardo erguendo sua taça. E à nossa família estranha e improvisada, completou Marta, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Após colocar Sofia para dormir no quarto que agora, oficialmente era dela também na casa de Eduardo, Marta encontrou-o na varanda, contemplando a noite estrelada. Obrigada, disse simplesmente juntando-se a ele. Pelo que exatamente? Por acreditar em mim, por dar a Sofia o pai que ela merece, por voltar à minha vida, mesmo que tenha sido por acidente. Eduardo virou-se para encará-la, a luz suave destacando os contornos de seu rosto. Nunca deixei de pensar em você, sabia? Mesmo em Londres, mesmo nos anos seguintes. O coração de Marta acelerou. Eu tentei te esquecer. Por Sofia, tentei seguir em frente. E agora? Perguntou ele, aproximando-se um passo. Agora. Marta hesitou, o passado e o presente colidindo em seu peito. Agora tenho medo de confiar, de me machucar novamente. De Sofia se machucar. Eduardo tocou suavemente seu rosto. Posso esperar o tempo que for necessário. Já perdemos 5 anos. Não quero perder mais nenhum dia. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o tempo tivesse retrocedido e avançado simultaneamente. A familiaridade de um amor antigo com a profundidade de 2 pessoas que haviam amadurecido separadamente. A reinauguração do Estrela do Vale, 1 mês depois, foi um sucesso estrondoso. Marta havia renovado o cardápio, mantendo os clássicos, mas introduzindo novas opções.
A decoração estava mais moderna, mas preservava o charme acolhedor que sempre caracterizara o estabelecimento. Está perfeito, comentou Regina, agora chefe oficial do restaurante. Seu Joaquim ficaria orgulhoso. De fato, o antigo proprietário havia comparecido à abertura, emocionado ao ver seu legado continuado com tanto respeito e inovação. Eduardo manteve sua promessa de ser apenas um sócio investidor, deixando todas as decisões operacionais nas mãos de Marta. Sofia passava cada vez mais tempo com o pai, frequentemente dormindo em sua casa 2 ou 3 vezes por semana, sempre com Marta por perto. O relacionamento entre Marta e Eduardo evoluía lentamente, construído sobre a base da confiança reconstruída e do amor que nunca havia realmente desaparecido. Para Sofia, era como se um sonho se realizasse, ter seus pais juntos como nas histórias que tanto amava. Mas nem tudo eram flores. Fernando Mendes havia se retirado temporariamente do campo de batalha, mas Marta sabia que ele apenas aguardava o momento certo para retaliar. As disputas na empresa haviam se intensificado, com Eduardo frequentemente retornando de reuniões do conselho, visivelmente estressado. Ele está questionando cada decisão minha, desabafou Eduardo certa noite, após Sofia adormecer, usando minha vida pessoal instável como argumento para me afastar de projetos importantes. Sinto que isso é minha culpa, confessou Marta. Não é, garantiu Eduardo firmemente. Fernando sempre quis controle total. Sofia e você são apenas o pretexto da vez. A tensão atingiu o ápice quando Fernando apareceu inesperadamente no restaurante durante um jantar movimentado. Vestido impecavelmente, escolheu uma mesa central e observou tudo com olhos críticos. Marta sentiu um frio na espinha ao reconhecê-lo. O mesmo rosto aristocrático de Eduardo, mas com uma frieza calculista no olhar. Respirando fundo, aproximou-se para atendê-lo pessoalmente. Bem-vindo ao Estrela do Vale, Sr. Mendes, cumprimentou profissionalmente. É uma honra recebê-lo. Fernando sorriu sem calor. Senhorita Oliveira, ou devo dizer, senhora proprietária, meus parabéns pelo rápido progresso. O tom condescendente fez o sangue de Marta ferver, mas ela manteve a compostura. Obrigada. O que deseja pedir esta noite? Durante toda a refeição, Fernando fez perguntas aparentemente inocentes sobre o restaurante, o investimento necessário, a parceria com Eduardo. Marta respondeu com educação estudada, consciente de que cada palavra poderia ser usada contra ela depois. Ao final, quando trouxe a conta, Fernando a surpreendeu. Sabe, Marta, posso chamá-la assim? Admiro mulheres empreendedoras. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Perguntou ela cautelosamente. Quero comprar a parte de Eduardo neste restaurante. Pagarei o dobro do que ele investiu. Marta sentiu como se tivesse levado um tapa. Por quê? Conseguiu perguntar. Digamos que seria mais saudável para todos se você e meu irmão mantivessem relação estritamente pessoal, sem complicações financeiras, respondeu Fernando suavemente. Pense nisso como uma forma de proteger seu relacionamento. Ou como uma forma de me controlar, rebateu Marta, incapaz de conter-se. O sorriso de Fernando desapareceu. Pense no que quiser. Minha oferta está feita. Você tem uma semana para decidir. Após sua saída, Marta precisou de alguns minutos para se recompor antes de ligar para Eduardo. Quando ele chegou, 20 minutos depois, encontrou-a ainda tremendo de raiva no escritório dos fundos. Ele está tentando nos dividir, concluiu Eduardo após ouvir o relato. Típico de Fernando, encontrar pontos fracos e explorá-los. O que fazemos? Perguntou Marta. Eduardo pegou suas mãos entre as dele. Enfrentamos juntos. Não deixaremos que ele defina nossos termos, nem nos negócios, nem na vida pessoal. Naquela noite, ao voltarem para casa, o apartamento de Marta, onde Eduardo passava cada vez mais tempo, encontraram Sofia adormecida sob os cuidados da babá. Olhando para a filha, Marta sentiu uma determinação renovada. Não vou permitir que Fernando ou qualquer outra pessoa ameace o que construímos, declarou em voz baixa. Nem eu, concordou Eduardo, abraçando-a por trás
enquanto observavam. Sofia dormir. Amanhã vamos ao escritório do meu advogado. Chegou a hora de enfrentar meu irmão no campo dele. O que tem em mente? A verdade, respondeu Eduardo simplesmente. É hora do conselho da empresa saber exatamente quem é Fernando Mendes e o que ele fez para manter-nos separados por 5 anos. A manhã estava clara quando Marta e Eduardo chegaram ao imponente edifício das empresas Mendes. Sofia havia ficado com Regina, que prontamente se ofereceu para cuidar da menina após ouvir sobre o confronto iminente. Tem certeza disso? Perguntou Marta, apertando nervosamente a pasta com documentos que carregava. Absoluta, respondeu Eduardo, sua determinação evidente no maxilar tenso. É hora de acabar com esse jogo de Fernando. O advogado de Eduardo, Dr. Martins, os esperava no saguão. Era um homem de meia idade com olhos perspicazes que transmitiam confiança. Todos os conselheiros estão presentes, informou, incluindo seu pai. Meu pai. Eduardo parou surpreso. Ele raramente comparece às reuniões desde que se aposentou. Fernando o convocou especialmente, explicou o advogado. Aparentemente seu irmão planeja algo grande. Marta sentiu um calafrio de apreensão. A presença do patriarca da família complicava tudo. Embora nunca tivesse conhecido o pai de Eduardo, sabia que Antônio Mendes era conhecido por seu temperamento inflexível e valores tradicionais. No 20º andar, a sala de reuniões era uma expressão de poder corporativo. Madeira nobre, couro legítimo, vista panorâmica da cidade. 10 pessoas ocupavam a grande mesa oval, Fernando à cabeceira, ao lado de um homem mais velho que Marta imediatamente reconheceu como Antônio Mendes. Os mesmos olhos verdes intensos de Eduardo e Sofia. Ah, finalmente! Exclamou Fernando com falsa cordialidade. Meu irmão e sua acompanhante. Eduardo ignorou a provocação, cumprimentando cada membro do conselho individualmente antes de se aproximar do pai. Pai, esta é Marta Oliveira, apresentou formalmente. Antônio Mendes estudou Marta por alguns segundos tensos. Então você é a mãe da minha neta, disse finalmente, sua voz profunda e controlada. Sim, senhor, respondeu Marta, mantendo a postura ereta, apesar do nervosismo. Bem, vamos começar, interrompeu Fernando, indicando os lugares. Convoquei esta reunião extraordinária para abordar questões urgentes sobre a liderança do grupo. Durante a hora seguinte, Fernando apresentou uma série de argumentos bem construídos sobre as decisões emocionalmente comprometidas que Eduardo vinha tomando. Citou o investimento no restaurante como exemplo de mistura inadequada entre vida pessoal e negócios, e sugeriu que Eduardo deveria se afastar temporariamente do comando executivo. Quando finalmente terminou, o silêncio pesou na sala. Eduardo trocou olhares com seu advogado antes de levantar-se calmamente. Antes de responder às acusações, gostaria de distribuir alguns documentos, anunciou, enquanto o Dr. Martins entregava pastas a cada conselheiro. O que é isso? Questionou Fernando, visivelmente tenso. Evidências, respondeu Eduardo simplesmente, de fraude, interferência indevida e possível apropriação indébita. Os conselheiros começaram a folhear os documentos com crescente interesse. Nas primeiras páginas, encontrarão cópias das cartas que Marta me enviou há 5 anos, informando sobre sua gravidez, explicou Eduardo. Cartas que nunca recebi porque foram interceptadas. Nas páginas seguintes, há registros telefônicos comprovando as inúmeras ligações bloqueadas. Fernando empalideceu visivelmente. Isso é ridículo, não tem como provar. Temos, na verdade, interrompeu o doutor Martins apontando para determinado documento. A declaração juramentada da sua ex-secretária, confirmando suas ordens expressas para bloquear qualquer contato da senhorita Oliveira. Antônio Mendes folheava os documentos com expressão cada vez mais grave. Há mais, continuou Eduardo. Nas últimas páginas encontrarão discrepâncias significativas em transações aprovadas por Fernando nos últimos 3 anos. Valores destinados a consultores externos que, coincidentemente, possuem conexões com contas offshore vinculadas ao meu irmão.
O rosto de Fernando alternava entre palidez e vermelhidão. Isso é uma conspiração absurda, vociferou levantando-se. Pai, você não pode acreditar nisso. Antônio Mendes permaneceu em silêncio, continuando a analisar metodicamente cada documento. Senhores do Conselho, prosseguiu Eduardo com voz firme, não trago estas evidências por vingança pessoal. Trago porque a integridade desta empresa, construída por gerações da nossa família, está em risco. Marta observava tudo com o coração disparado, admirando a compostura de Eduardo diante de tamanha tensão. Finalmente, Antônio Mendes fechou a pasta e olhou diretamente para Fernando. Você sabia sobre minha neta há 5 anos? Perguntou com voz perigosamente calma. Fernando hesitou, calculando sua resposta. Pai, eu estava protegendo os interesses da família. Aquela mulher apareceu do nada, grávida, claramente buscando dinheiro. Responda à pergunta, cortou Antônio. Sim ou não? Sim, admitiu finalmente Fernando. Mas fiz o que achei melhor para a empresa, para a nossa família. Antônio Mendes se levantou lentamente, sua figura imponente dominando a sala. Em 50 anos de negócios, nunca permiti que questões financeiras se sobrepusessem à família, declarou gravemente. Uma empresa pode ser reconstruída, uma família perdida é irrecuperável. Virando-se para Eduardo, seu semblante suavizou ligeiramente. Quero conhecer minha neta, disse simplesmente. Ela adoraria conhecê-lo, respondeu Eduardo visivelmente emocionado. Quanto a você, Antônio, voltou-se para Fernando. Está temporariamente afastado de suas funções executivas até que estas acusações sejam completamente investigadas. Pai, protestou Fernando desesperadamente, está escolhendo uma estranha e uma criança que mal conhece em vez do seu próprio filho? Estou escolhendo a integridade, respondeu Antônio severamente. E aparentemente a única pessoa estranha à família nesta sala é você, que não compreendeu nossos valores fundamentais. A reunião foi encerrada pouco depois, com o Conselho votando unanimemente pelo afastamento temporário de Fernando e pela formação de uma comissão de investigação interna. Enquanto os conselheiros se retiravam, Antônio Mendes aproximou-se de Marta. Gostaria de convidá-la junto com minha neta para jantar na minha casa neste domingo, disse formalmente, se estiver de acordo. Ficaremos honradas, respondeu. Marta, surpreendendo-se com a própria tranquilidade. Quando finalmente deixaram o edifício, Marta sentia-se como se tivesse acabado de sair de uma tempestade. Eduardo segurou sua mão enquanto caminhavam até o carro. Você foi incrível lá dentro, elogiou ela. Calmo, firme, convincente. Estava apavorado, confessou ele com um leve sorriso. Mas ter você ao meu lado me deu força. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas para todos. A investigação comprovou as irregularidades de Fernando, que acabou afastado permanentemente da gestão, embora mantivesse suas ações como parte do acordo para evitar processo criminal. O restaurante Estrela do Vale prosperava sob a administração de Marta, tornando-se um dos mais concorridos da cidade. Sofia florescia, dividindo seu tempo entre o apartamento da mãe, que agora parecia pequeno demais, e a casa do pai. Antônio Mendes, para surpresa de todos, revelou-se um avô devotado, aparecendo frequentemente com presentes educativos e histórias sobre a família. Sofia o adorava, especialmente quando ele a levava para passear em sua fazenda nos finais de semana. Em uma noite quente de primavera, enquanto Sofia dormia após um dia agitado, Eduardo e Marta sentaram-se na varanda da casa dele, compartilhando uma garrafa de vinho e conversando sobre o futuro. O apartamento está ficando apertado para nós, comentou Marta, recostando-se no peito de Eduardo. Tenho pensado nisso, respondeu ele, acariciando seus cabelos. Na verdade, tenho pensado em muitas coisas. Levantando-se subitamente, Eduardo entrou na casa e retornou com uma pequena caixa de veludo azul. O coração de Marta acelerou quando ele se ajoelhou à sua frente. Não quero mais dias separados, disse ele abrindo a caixa para revelar um delicado anel de diamantes. Não quero mais casas diferentes, vidas divididas.
Quero acordar com você todas as manhãs, ver Sofia crescer juntos, construir uma família unida. Lágrimas encheram os olhos de Marta enquanto Eduardo continuava. 5 anos perdidos me ensinaram a valorizar cada momento. Não quero perder mais nenhum. Marta Oliveira, você me daria a honra de se casar comigo? Sim, respondeu ela simplesmente, a voz embargada pela emoção. 1000 vezes sim. O beijo que selou o compromisso continha todas as promessas, as cumpridas e as que ainda estavam por vir. O casamento foi realizado 6 meses depois, numa cerimônia íntima nos jardins da casa que haviam comprado juntos. Sofia, radiante em seu vestido de daminha, espalhava pétalas de rosas pelo caminho que Marta percorreria até o altar. Estão todos olhando para você, sussurrou Regina, ajustando o véu de Marta antes de ela começar a caminhada. Só me importa que 3 pessoas estejam olhando, respondeu Marta, vislumbrando Eduardo ao lado do altar, Sofia saltitando animadamente e Antônio Mendes observando tudo com discreto orgulho paternal. Após a cerimônia, durante a pequena recepção, no jardim Fernando apareceu inesperadamente. Um silêncio tenso caiu sobre os convidados enquanto ele se aproximava do casal. Não vim causar problemas, garantiu rapidamente, parecendo mais humilde do que Marta jamais imaginara ser possível. Vim parabenizá-los e pedir desculpas. Eduardo estudou o irmão por um momento. É um começo, respondeu finalmente, estendendo a mão. O aperto de mãos breve entre os irmãos não apagava o passado, mas abria uma possibilidade para o futuro, especialmente quando Fernando se agachou para falar com Sofia. Você deve ser minha sobrinha, disse com gentileza surpreendente. Tenho um presente para você. O livro ilustrado sobre princesas corajosas que salvavam reinos encantou Sofia imediatamente. Marta observou a interação com cautela, mas sentiu que talvez, com tempo e paciência, até mesmo aquela ferida pudesse cicatrizar. Antônio Mendes aproximou-se, colocando um braço ao redor dos ombros de Marta. Você trouxe de volta algo que nossa família havia perdido, disse enigmaticamente. Humanidade. 1 ano depois da reunião que mudara suas vidas, Marta contemplava a vista da varanda de sua nova casa. O restaurante havia expandido para uma segunda unidade, que ela administrava com a ajuda de Regina, agora sócia minoritária. Eduardo encontrara um equilíbrio saudável entre trabalho e família, dedicando mais tempo a projetos pessoais e menos às exigências corporativas. Fernando, surpreendentemente, iniciara um lento processo de redenção, primeiro com pequenos gestos direcionados a Sofia, depois com tentativas genuínas de reconexão com o irmão. O caminho seria longo, mas os primeiros passos haviam sido dados. No que está pensando? Perguntou Eduardo, juntando-se a ela na varanda. Em como a vida dá voltas, respondeu Marta, sorrindo enquanto observava Sofia brincando no jardim com seu mais novo tesouro. Um cachorrinho adotado que ela batizara de Estrela. Se aquele dia no restaurante não tivesse acontecido, teria acontecido de outra forma, completou Eduardo, abraçando-a por trás e pousando a mão suavemente sobre sua barriga ligeiramente protuberante. Algumas pessoas são destinadas a encontrar seu caminho de volta umas às outras. Sofia avistou os pais na varanda e correu em sua direção com Estrela em seus calcanhares. Mamãe, papai, vovô ligou. Ele vem para o almoço de domingo e disse que tem uma surpresa. Marta sorriu, envolvendo a filha em um abraço carinhoso, enquanto Eduardo se juntava a elas, formando aquele círculo perfeito que era sua família. Algumas vezes, pensou Marta, é preciso enfrentar tempestades para encontrar o arco-íris. E ali, entre os braços das 2 pessoas que mais amava no mundo, com uma terceira a caminho, ela sabia que havia encontrado não apenas um arco-íris, mas um tesouro completo, construído sobre verdade, perdão e amor incondicional. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Marta, Eduardo e a pequena Sofia tenha tocado seus corações. Esta história nos mostra como o destino trabalha de formas misteriosas para unir aqueles que devem estar juntos, mesmo quando obstáculos parecem intransponíveis. Para continuar esta experiência emocional,
preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre recomeços, perdão e famílias que se reencontram. Encontrem-na clicando no link à esquerda de seu dispositivo. Se esta narrativa despertou emoções em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias compartilhamos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas e a beleza dos recomeços. Conte-nos nos comentários. Você acredita em destinos entrelaçados como o de Marta e Eduardo? Já viveu